Eu vou fazer uma promessa para você no começo desse vídeo. Eu vou te mostrar estratégias onde você vai conseguir utilizar IA para ser mais assertivo na hora de você contratar os seus colaboradores e evitar processo trabalhista, retrabalho de contratar ou demitir por baixa performance. Então a ideia desse vídeo é mostrar de forma objetiva como você consegue utilizar a IA para te ajudar no seu processo de contratação, deixando ele mais rápido, mais eficiente, te dando menos dor de cabeça. Mas antes de a gente ir direto para a prática, eu só vou pedir encarecidamente para que você dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal, porque isso ajuda demais a gente a continuar produzindo esses conteúdos para vocês. Então, pessoal, quando eu penso num processo de contratação, existem etapas que a gente tem que seguir e entre elas, pessoal, a primeira etapa talvez é justamente desenhar essa vaga e os descritivos para que a gente possa usar, seja no LinkedIn, em plataformas de divulgação como o Indeed, grupos de WhatsApp, campanhas de e-mail, qualquer outro canal que você vai divulgar a sua marca. Então, pensando nisso, pessoal, eu vou compartilhar e mostrar na prática algumas estratégias que eu uso com o IA e com a automação para tornar esse meu processo mais rápido, tá? Então a primeira coisa que eu faço, ó, é criar o descritivo dessa vaga. E quando eu penso em criar um descritivo da vaga com IA, o segredo, meus amigos, ele tá aqui, ó. O segredo ele tá no prompt. Então quando eu vou escrever um prompt para criar uma vaga de estágio, eu vou passar algumas informações que são importantes para que ele gere aquilo de forma assertiva. Porque uma IA, pessoal, ela vai responder através de estímulos, ou seja, quanto mais informação você der para IA, na teoria, melhor vai ser a sua resposta por conta de uma coisa que a gente chama de contexto, tá? Então, quando eu vou construir um prompt, principalmente para criar esses descritivos de vaga, eu sempre vou iniciar meu prompt com a identidade. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou afinando o meu modelo de IA aqui do ChatGPT para deixar ele mais inteligente para a busca que eu quero. Então, no caso, eu quero que ele se torne um especialista em contratação. Então, eu coloco isso em identidade para facilitar essa busca desse meu chat dentro da base de conhecimento enorme que o ChatGPT ele possui. Então, ao invés de ele ficar buscando em toda a base de conhecimento do ChatGPT, ele já vai direto na especialidade de recrutamento, seleção e contratação. Então, isso me facilita muito o trabalho, tá? E deixa a busca muito mais eficiente. Então, aqui eu coloco a minha identidade, aqui eu coloco também, né, a especialidade que ele está buscando, né, com mais de 10 anos de experiência contratando para startups. Então, aqui eu dou um direcionamento para ele e coloco que ele domina frameworks de comportamento humano, como o DISC, né, que é dominante, influente, estável e conforme. Então, aqui eu já passo uma estrutura para ele do que ele sabe, no que ele é especialista. E agora eu já vou direto aqui para o meu objetivo. Então, eu digo para ele aqui que o objetivo dele é me ajudar a divulgar vagas aqui de desenvolvedor em plataformas como Indeed, LinkedIn e outras ferramentas de anúncios de vagas, tá? E o principal, eu descrevo totalmente a vaga que eu quero. Então, o nome da vaga, o que eu estou buscando, que é um desenvolvedor dev, quais são as capacidades e quais são as habilidades que ele deve dominar, o que é obrigatório para o candidato saber, o que é um diferencial, mas não é um obrigatório, qual que é o descritivo dessa vaga, se é home office, se é presencial. Então, eu coloco todas as informações da minha empresa e da vaga, pra só aí depois eu pedir para ele criar ali um descritivo. Só que você vê que ele criou um descritivo aqui em Markdown, né? Que é uma linguagem que a gente utiliza no mercado de AI para principalmente construir os prompts, né? Então o que eu fiz para ele? Eu pedi para ele primeiro descrever esse vídeo de maneira normal, sem ser em Markdown. Depois eu ainda pedi para ele colocar alguns emojis para tornar isso aqui muito mais visual na hora de eu divulgar nas minhas vagas. Então veja como o descritivo, ó, em poucos inputs, já ficou totalmente organizado, me gerou uma resposta rápida e talvez um texto que eu demoraria o quê? 30, 40 minutos para fazer, em questão de 5, 6 minutos eu já consegui concluir essa tarefa. Só que essa criação do descritivo com o ChatGPT, pessoal, é só a ponta do iceberg que a gente consegue fazer para automatizar um processo de contratação, por exemplo. Então eu, Marcelo, como eu faço aqui dentro da minha empresa? Toda vez que alguém chega através de uma campanha minha no Indeed, LinkedIn, qualquer coisa que seja, a gente manda um formulário para essa pessoa, onde esse formulário a gente vai cadastrar os contatos dessas pessoas dentro de uma planilha do Google. Então, toda vez que essa pessoa entra em contato, ela responde essa planilha do Google e lá eu peço algumas informações, entre elas o telefone delas. E qual que é a vantagem? Vamos supor que você tem que entrar em contato com todo mundo que, sei lá, participou do seu processo seletivo para você fazer alguma atividade com ela antes de passar o atendimento. Avaliar uma capacidade técnica ou já entender um pouquinho como que ela funciona, sei lá, pedindo alguma estratégia, algum código de programação, que é o caso hoje da B2B Flow. Então, antes de eu marcar uma reunião com esse cara, eu sempre peço um projeto
projeto? Primeiro, para eliminar os preguiçosos que não estão muito querendo a vaga e para entender um pouquinho das habilidades de cada um. Então, o que eu consigo fazer, pessoal? Eu consigo criar uma automação utilizando código e ZAPI ou código e ferramentas de automação como o Make, o próprio Zapier, para conseguir automatizar esse disparo de mensagem. Então, pegar uma planilha, né, de contatos e depois que eu tiver essa planilha, disparar a mensagem no automático. Ou seja, ao invés de eu, Marcelo, ter que ir no 1 a 1 mandando uma mensagem para os candidatos, eu consigo hoje automatizar esse processo para que eu consiga fazer esse disparo do início ao fim. Inclusive, ó, pessoal, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, um dos scripts que eu fiz em Python para conseguir automatizar esse processo, tá? E aí vocês vão falar, mas Marcelo, eu não vou saber programar. Esse script em Python vocês conseguem tranquilamente fazer via ChatGPT, mas se vocês não quiserem codar, de novo, ferramentas como Make, Zapier podem muito bem auxiliar vocês nesse processo. Então, o que eu fiz, pessoal? Basicamente, ó, isso aqui é um texto que eu estava contratando para uma pessoa do marketing aqui da empresa. Então, basicamente, eu coloquei a mensagem. Aqui eu tenho um script em Python. O que eu faço? Ó, vocês estão vendo aqui no canto direito, ó, que tem um estagiário de marketing? Basicamente, aqui é uma planilha em CSV, várias informações, com várias informações de vários candidatos que se cadastraram para essa vaga de marketing. Então, basicamente, esse script, ele entra nessa planilha, vê todos os telefones que estão na aba telefone e 1 a 1 ele vai disparando mensagem. E qual que é o legal? A gente criou uma estratégia, pessoal, para evitar que o nosso número ele seja bloqueado nesses números de disparo de mensagem. É você dando um intervalo entre cada mensagem ali de 8 a 12 segundos, utilizando esse random aqui, ó, time sleep random, de maneira dinâmica. Ou seja, aqui você consegue evitar qualquer tipo de bloqueio porque você meio que imita um comportamento humano. Então veja que não é só você criar o descritivo da vaga com o ChatGPT que você consegue hoje automatizar um trabalho de recrutamento e seleção, por exemplo. Você pode muito bem usar automações como essa para facilitar a questão de disparo de mensagem, de entrar em contato com os candidatos de maneira mais rápida. E aí, beleza, pessoal? Ó, já criamos o nosso descritivo da vaga, já disparamos mensagem para todo mundo no WhatsApp para pedir um projeto, pedir que, sei lá, eles se cadastrem num outro formulário mais longo. E aí depois, pessoal, o que a gente pode fazer? A gente pode analisar esses candidatos antes de chamá-los para uma entrevista. Então, ó que bacana, ó. Deixa eu até pegar um exemplo que eu estava fazendo esses dias de uma vaga de desenvolvedor que a gente estava contratando também. Então, basicamente, o que eu fiz? Ó, eu tinha um formulário que vários candidatos, ó, preencheram, respondendo várias perguntas minhas, tá? Então, se a gente for pegar para analisar aqui, ó, são várias perguntas que eles responderam. O que eu fiz? Eu peguei essa tabela com todas as respostas de todo mundo, coloquei no chat GPT e eu escrevi um prompt pedindo para ele analisar as informações daquelas respostas, tá vendo? Ó? Então, eu coloquei aqui uma identidade de novo, coloquei qual era o objetivo dele nessa tarefa, o descritivo da vaga, coloquei qual era o perfil do candidato que eu estava buscando e coloquei aqui, ó, para ele me gerar um relatório com 8 pessoas que ele me indicava para eu fazer essa primeira reunião. E ó que bacana, para essa tarefa em específico, vocês podem ver aqui embaixo, ó, que eu acionei um cara que a gente chama de Agent Mode. Então, quem que é esse Agent Mode, pessoal? Se eu clique em mais aqui, ó, no chat GPT, eu tenho essa opção de Agent Mode, que ele é como se fosse uma IA do chat GPT, que ele analisa mais antes de te gerar uma resposta. Então, ele tem outras funcionalidades bacanas, como, por exemplo, conexão com o GitHub, temos conexão com o Gmail, com o Google Agenda. Então, ele não só tem uma habilidade maior para te gerar uma resposta, ele não só mais é mais assertivo, como eu também consigo conectar ele com plataformas externas. Então, por exemplo, para você ter ideia, dentro dessa planilha, os candidatos deixaram acesso ao GitHub deles. Então, o que a minha IA ela consegue? Ela consegue entrar no GitHub deles e entender como que é os projetos, exatamente como que os caras fazem as entregas, estão vendo? Então, esse é o grande bacana, tá? Ela consegue entrar nesses links, acessar o GitHub para entender um pouquinho das habilidades de cada pessoa. Então, veja o quão poderosa é essa ferramenta, tá, pessoal? Ela consegue literalmente identificar como que é o trabalho desse cara para me economizar esse tempo. Então, o que eu fiz? Ó, basicamente, ela me gerou uma resposta e ela já me deu aqui, ó, os 8 candidatos que era indicado eu começar ali com o processo seletivo. E a gente teve candidatos muito bons, tá? Nessa primeira etapa de entrevista. Então vejam, pessoal, você utilizando o chat GPT para criar o descritivo, criando automação para disparar mensagem para essas pessoas e utilizando o Agent Mode para analisar dados e alto volume de candidaturas, já é um baita caminho para a gente começar. Então é isso, meus amigos. Essas são as 3 estratégias que eu, Marcelo, usaria hoje para fazer toda a parte de automação do meu processo seletivo. Se eu fosse ali alguém que toca esse processo do início ao
fim para tornar ele de maneira mais ágil. Então a primeira, criar o descritivo da vaga e as mensagens de WhatsApp, tudo com o ChatGPT. Depois faria uma automação para que eu fizesse o disparo de mensagem automático para essas pessoas que se candidataram para a vaga, que cumpriram as primeiras etapas ou que fazem parte do perfil que eu estou buscando. Em terceiro, eu utilizaria o Agent Mode para analisar todas as candidaturas e chamar para entrevista só aqueles que têm uma melhor probabilidade de conseguir ter resultado. Então, olha que loucura. Hoje uma IA, ela já é melhor para analisar um alto volume de dados, encontrar padrões e ser mais assertiva do que um humano. Então, a gente utilizar a IA para analisar currículo, as pessoas que têm uma maior probabilidade de dar certo, por consequência, a gente é mais assertivo também nessa escolha. Mas é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostou, vocês sabem, né? Peço só encarecidamente para que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, façam um comentário no vídeo, porque ajuda demais a gente a continuar produzindo esses conteúdos para vocês. Tamo junto então e falou!